José, até falei para a Cândida, hoje é do José. Dia 5 de maio, você já marca aí na agenda também. Será da Olívia. Nós já estamos fazendo também a caravana da família e dos amigos. Então, momento tão especial na minha vida também, na vida da minha esposa, depois nós batizarmos também a pequena Olívia, essa bênção nas nossas vidas. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho a respeito da aliança de Deus. Nós vamos ver hoje por que nós batizamos as nossas crianças. Isso não foi uma invenção do pastor Fábio ou, de repente, um pastor presbiteriano. Não. Nós vamos falar a respeito dessa doutrina tão importante e que, se você não entender a aliança de Deus, você não vai entender por que nós batizamos as nossas crianças, certo? Então, isso é importante para nós conhecermos e, assim, praticarmos com segurança, tá bom? Nós temos, então, hoje, eu repito, deixa eu ver aqui, dos que estão na nova família, deixa eu ver, levanta a mão aqui. A nova família está com frio também, viu, Meire? Muita gente faltou hoje, viu? Mas que bom que vocês vieram. Para a Meire, para a Uli, a Irene, eu tenho um material, um livreto para entregar para vocês, tá? Me procurem depois, ou agora de manhã ou à noite. Eu entrego para vocês esse material. Nós estamos recebendo vários irmãos de outras igrejas também. Então, isso é importante, vocês aprenderem, e nós vamos, então, ver biblicamente essa resposta que a palavra de Deus nos dá a respeito da aliança. E nós vamos, então, ler o primeiro texto lá em Gênesis, capítulo 17. Hoje, nós estamos no formato de escola bíblica, e nós normalmente interagimos, é sempre assim. Eu vou pedir para que as perguntas, se você tiver uma pergunta relacionada ao nosso tema de estudo de hoje, né, você anote, tá bom? Para que no final você, se não foi trabalhado, se você gostaria de perguntar, você não se esqueça. E assim, então, no final a gente possa responder, tá? Relacionado aqui à aliança e ao batismo infantil, ok? Abra sua Bíblia aí, então, capítulo 17, dá para ter na tela aqui também, né? Capítulo 17 de Gênesis. Você pode acompanhar. Está funcionando aí tudo certo? Então, se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela, tá bom? Inclusive na mesma versão que eu vou ler. No verso 1, diz assim a palavra do Senhor: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso de suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua, o quê? Está assim aí, não está? Descendência. Darei a você e à sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro. Toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e você e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados.
vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias, será circuncidado entre vocês. Todos os do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo, nascido em casa e comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem, deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês, e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós somos igreja do Senhor e nós nos submetemos à tua palavra, queremos aprender com a tua palavra, queremos ser despertados espiritualmente todos os dias por meio da tua palavra, Senhor. Por isso, dirija as nossas vidas nesta hora, que vamos estudá-la e que o teu Espírito trabalhe em nosso coração, trazendo convencimento do teu agir sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus, amém. Muitos perguntam, nós somos igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é uma igreja reformada. Nós viemos da reforma protestante. E nós batizamos as nossas crianças. Há uma diferença entre nós presbiterianos e a igreja católica. Nós, os presbiterianos, os metodistas, também os congregacionais, eles batizam as suas crianças também. E então, nós somos minoria no Brasil. Comparado aos evangélicos no Brasil, nós somos minoria entre o grupo evangélico. E muitos dizem assim, olha, então vocês batizam? Sim, nós batizamos. Por quê? Porque nós encontramos a fundamentação na palavra de Deus e eu quero hoje mostrar justamente isso. Nós não temos uma prática que é batizar a criança e pensar assim, olha, todos os seus pecados foram removidos. É a relação da regeneração batismal, algo que acontece na doutrina católica. Nós entendemos, e nós vamos falar sobre isso, que essa aliança que Deus trouxe sobre o seu povo é o fundamento para nós, então, incluirmos as nossas crianças debaixo dessa tutela espiritual. Então, nós temos esse aspecto importante. Nós vamos falar sobre alguns pontos que, às vezes, nós somos criticados, né? Olha, vocês batizam. Então, nós vamos falar, e eu quero chegar, inclusive, a alguns textos que nós sempre somos citados. Eu quero explicá-los. A nossa fundamentação não é na fé da criança, porque, afinal de contas, vocês viram aqui, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, o seu nome é Abrão, e é interessante porque Deus, aqui no verso 5, o seu nome não será mais Abrão. Abrão era pai elevado, um grande pai. O nome Abrão aponta para um pai destacado. E no original, no hebraico, há uma mudança apenas de uma palavra. Aqui no português também aparece só uma letra, né? Mas é somente uma letra. E agora ele coloca o Senhor Abraão. E essa definição é para pai de muitas nações. Então, essa mudança no nome de Abrão é Deus quem dá. E observe, Deus estabelece que é no 8º dia, uma criança com 8 dias de vida não tem fé, não é verdade? Porque nós entendemos que fé é algo muito mais do que simplesmente falar com a boca, e claro que uma criança não poderia, e nem também apenas imaginar ou pensar, mas é uma ação que é de fato que vai produzir arrependimento, vai produzir esse quebrantamento. Nós passamos por esse processo quando nós falamos a respeito da pessoa
tem fé em Cristo Jesus. Nós entendemos, por sinal, que a fé não é do homem, ela vem de Deus, ela é dom de Deus. Nós vamos falar alguns aspectos interessantes, mas nós podemos falar, trabalhar alguns textos importantes aqui. Abra aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Se você puder deixar, que nem a minha aqui, ó, marcadinho assim, para você depois voltar em Gênesis, é bom, tá? Marcos, capítulo 16. Vamos ler esse texto em Marcos. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Marcos 16, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Observe, então, o que o texto está apontando. Mas notem, o que está acontecendo aqui nesse contexto de Marcos, capítulo 16? Qual período nós estamos tratando aqui? Observe aí na sua Bíblia, quem está com a sua Bíblia aí. Primeiro título aí que o autor, ou melhor, a editora colocou foi qual? Ressurreição de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele ressurgiu porque ele morreu, ele ressurgiu dos mortos, e ele aparece aos seus discípulos, não foi isso? Dizendo assim, olha, pode inclusive me tocar, eu estou vivo, eu ressurgi dos mortos. E a palavra de Deus diz assim, que agora Jesus envia, quem? Envia os seus discípulos. Então, observe que o texto que está dizendo aqui, ele está apontando um processo de envio. Envio está relacionado à fronteira. Para onde o evangelho foi? Isso, para todos os lugares. Não ficou mais restrito a Jerusalém, mas foi para todos os lugares. Então, esse texto está apontando, e não está falando de batismo de criança. Está falando a respeito do ide, dos que vão levar a mensagem a todos os que vão ouvir essa mensagem e receber. Alguém já disse algo que eu acho também interessante, porque esse texto é muito colocado para criticar presbiteriano, né? Criança crê? Criança tem a condição de poder se arrepender dos seus pecados? Se fosse assim, esse versículo também é complicado. Porque você está dizendo, então, que toda criança, se não crer, está condenada. Observe a importância de você colocar o versículo no seu contexto. Exatamente. Então, notem que a palavra de Deus está sendo bem clara. Jesus está dando uma ordem para os seus discípulos, para eles são os primeiros. Eles vão evangelizar as crianças, eles vão evangelizar o adulto. Por isso que ele explicou, todo aquele que crer será batizado. Mas olha lá, a relação está no envio missionário. Então, muitos dizem, não, mas olha lá, tem que crer para ser batizado. Mas observe, a relação nossa com o batismo, ela está na aliança, nós vamos falar bastante sobre isso, mas então, você já entendeu que desse sentido, ou melhor, nesse aspecto, se nós falamos que esse versículo é base, quer dizer que toda criança, então, que não se arrepende, está condenada. E nós não entendemos assim, pelo contrário, você não quer pensar isso, né? Eu acho que não passa no coração de ninguém isso, pelo contrário. A palavra de Deus, o que Jesus falou das crianças? Deixem vir a mim, não as embaraceis. Porque tinha os adultos, né? Os adultos sempre foram assim, vai para lá, menino. Vai para lá, menino. Jesus, não, deixa eles vir aqui. Jesus recebeu as crianças no seu ministério aqui, e nós podemos entender, né? Abraçou as crianças, de maneira que deixou bem claro a importância delas. Vamos caminhar, então, a respeito da doutrina da aliança, o pacto.
Lá em Gênesis 3, nós não vamos ler agora, mas aqui na tela até pode, para você lembrar o versículo. Nós temos a primeira aliança de Deus. Vamos lembrar a história do ser humano? O ser humano, ele teve o privilégio de ser criado por Deus. Amém? Se você não pensa assim, eu respeito, mas é tão maravilhoso crer assim, confiar nisso. Um Deus criador criou o ser humano. Aí quando eu fiquei agora esbabacado como pai, Heloísa, eu vi mais ainda a graça e o poder de Deus. Que o fiotinho de gente é bonito, né? Vamos falar a realidade. Você vê um macaquinho lá, você vê uma oncinha, uma vaquinha, um bezerro, tudo bonitinho, né? Mas fiote de gente não se compara. É uma dádiva. A palavra de Deus lá em Gênesis 3,15 vai nos dizer que Deus, ele viu o que aconteceu. Porque Deus estabeleceu um pacto. Lá em Gênesis, Deus criou o homem perfeito. Deus criou o ser humano. E lá nós podemos dizer, viu, irmãos, aonde aconteceu o verdadeiro livre-arbítrio espiritual. Porque livre-arbítrio, para você escolher com quem você casa, você escolhe, claro que você escolhe. Você escolhe o curso que você quer fazer. Você pode usar essa palavra livre-arbítrio, eu vou entender que você quer dizer, a pessoa tem condições de tomar decisões que está relacionada à vida dela. Apesar de Deus ser soberano, Deus não é pego de surpresa. Mas nós entendemos que você atua, você escolhe isso. Mas nós vamos ver que Deus deu ao homem e à mulher, Deus deu a graça desse livre-arbítrio espiritual. Porque Deus fez um pacto com o homem, com a mulher. Deus disse assim, se vocês me obedecerem, vocês viverão eternamente. Foi ou não foi? Quem foi esse casal? Adão e Eva. Mas, olha só, a parte do trato, a parte, o conteúdo da aliança. Mas se vocês desobedecerem, vocês o quê? Morrerão. Morte espiritual, qual que é a morte espiritual? O homem, Efésios 2, o homem foi colocado em que condição? Responde aí, Rogério Gomes. Efésios 2 diz que Deus deixou o homem estava agora o quê? Morto espiritualmente. Ele se torna insensível a Deus. A morte espiritual, ela é a relação onde agora o homem não tem mais essa sintonia com Deus. E também a morte física. Morreram Adão e Eva ou não morreram? Ninguém encontrou eles por aqui não, né? Morreram. E a terceira morte, que é a morte eterna. A morte, a condenação eterna. Essa sentença só pode ter uma solução por meio da obra daquele que é anunciado em Gênesis 3,15. Olha quem é anunciado em Gênesis 3,15. Você que já está aqui no nosso meio há mais de um ano, toda hora o pastor cita Gênesis 3,15, porque nós somos uma igreja aliancista. Nós cremos nessa palavra. Deus, quando estava punindo, porque vocês lembram? O trato foi, se vocês desobedecerem, vocês vão cumprir, ou melhor, vão pagar com as suas consequências, vão assumir as consequências. Olha lá. Ele vai sentenciar a serpente. Lembra da história? A serpente enganou a mulher e o homem. E diz o texto, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e quem dela? O descendente dela. Essa passagem aqui, quando Deus está colocando Adão e Eva e conversando com eles, o que vocês fizeram? Nós tentando esconder de Deus, mas não tem jeito, né? Temos que falar. Deus já sabia, mas Deus viu. E aí Deus sentenciou cada um, começando ali pela serpente, pelo contexto onde ele aponta, dizendo para a serpente, olha, você enganou hoje, mas eu prometo que da semente dessa mulher, olha só, sairá aquele, o seu descendente, aquele que pisará
a cabeça da serpente. A serpente faria o que com ele também? Ferirá o calcanhar. Não foi sem preço essa vitória, essa obra de esmagar a cabeça da serpente. Tem pessoas que podem pensar assim, mas isso é literal? Isso não é literal, no sentido que nós estamos falando. É a derrota daquele que foi o enganador aqui. Quem que enganou aqui? Foi Satanás. E lá na frente, em Cristo, na cruz do Calvário, por meio da morte de Cristo, por meio da sua ressurreição, nós entendemos que aquele que é o chamado segundo Adão, fez tudo certo. Jesus pecou aqui na terra? Ele viveu os seus 33 anos cumprindo essa primeira aliança que o homem e a mulher não deram conta de cumprir. Mas mesmo assim, ele assume a morte para que todo descendente da aliança, nós vamos ver isso, pudesse agora ser encontrado justificado. O primeiro Adão fracassou. O segundo Adão lá na frente, depois de 1.500 mais, anos, veio o descendente da mulher. Mas antes de chegar Jesus, vamos ver quem Deus levantou. Deus levantou um homem chamado Abraão. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 15. Gênesis 15, nós vamos ver alguns versículos aqui. Gênesis 15, 6. Alguém pode ler, por favor? Notem, meus irmãos, notem que Deus, então, estabeleceu uma aliança que era de obediência. Sempre, não deixe de entender isso, sempre Deus desejou o relacionamento com a sua coroa da criação. A obra mais extraordinária de Deus é o ser humano. Ou você duvida disso? Qualquer outro pode ser bonitinho, inteligente, mas o ser humano é a coroa da criação. Deus sempre desejou, não que ele precisasse, mas ele desejou se relacionar com o homem, com o ser humano. E agora, apesar da queda, o homem descumpriu a aliança da obediência. A gente chama a aliança das obras. Ele descumpriu, ele quebrou a aliança. Mas Deus, na sua misericórdia, estabelece uma nova forma agora de administrar uma aliança. Nós chamamos de aliança da graça. Porque, afinal de contas, o homem havia sido condenado, ele errou, agora vai ter que pagar a sua culpa, a sua condenação. Mas Deus, com a sua graça, ele vai estabelecer agora uma maneira de resolver isso. Notem, meus irmãos, que essa aliança da graça, ela surge lá em Gênesis e ela vai até Apocalipse. Ela perpassa toda a Escritura. Por quê? Porque toda ela narra a respeito da aliança de amor de Deus. Gênesis 16, 16. Olha o que diz também aí esse texto. Diz assim, que Abraão tinha quantos anos? 86 anos. Gênesis 17, 2. Chega a promessa, olha lá. Ou melhor, chega a confirmação da aliança. Ele tinha 86 anos. Vocês lembram aqui, eles fizeram uma ação aqui que não deveria ter sido feita, Deus disse lá quando chamou ele lá de Ur, Gênesis 12, sai da sua cidade, que eu farei de você o representante, o pai de muitas nações. Mas passou muitos anos. E eles pensaram assim, esse negócio aí está demorando demais. Eles arrumaram um jeitinho lá, com a serva Agar. Mas agora Deus novamente fala com Abraão. E diz assim, olha Abraão, com 86 anos, diz o versículo, farei uma aliança entre mim e você. Darei a você uma descendência muito numerosa. Lembrando só que Abraão, ele já era bem idoso,
86 anos quando essa aliança é confirmada. 86 anos. E tem um detalhe. A sua esposa era o quê? Estéril. Estava tudo, a lógica humana, dizendo que não. Mas Deus fez essa promessa e prometeu a sua descendência. Diz o versículo, olha só, versículo 7. Vamos acompanhar aí? Versículo 7. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança por quanto tempo? Isso aqui é importantíssimo você entender. Porque se você não entender isso aqui, você não vai conseguir chegar na compreensão do batismo. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão aqui e disse assim, da sua descendência, Abraão, eu farei com que gerações após gerações, a minha aliança continue e seja perpétua, para sempre. Isso é muito importante. E agora no verso 11, Deus estabelece o sinal da aliança. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança. A circuncisão é a cirurgia que, inclusive as crianças, meninos, bebês, né? É a fimose. E essa prática não era algo assim estranho naquela época, porque outros povos faziam isso. A questão está, faziam porque, até hoje, muitos defendem isso, que deve ser feito por uma questão, por exemplo, de limpeza, para evitar contaminação. Mas Deus estabelece de uma maneira diferente com o povo de Israel. Não é uma relação apenas devido à limpeza, qual que seria o nome correto, mais adequado? Asepsia. Não. Deus coloca como condição espiritual. Isso aqui é diferente. Deus diz assim, olha, toda aliança tem que ter um símbolo. Isso não é comum para a gente, não é? Qual que é o símbolo da aliança, ou melhor, qual que é o símbolo do casamento? A aliança. Tem que ter um marco. E essa relação, então, Deus estabelece de maneira que agora coloca no membro reprodutor do menino. Mas, pastor, não tem as meninas. É representado pelo menino aqui. Depois Jesus vai colocar lá na frente essa participação ainda mais linda, né? Mas aqui Deus coloca, e podia ter feito um corte na orelha, porque a palavra aqui, aliança, é berit, no original. Essa palavra aqui, fará essa aliança, é berit, significa cortar. Quem já é leitor de Gênesis, tem um capítulo aqui, que diz que Deus se revelou a Abraão, e fez com que ele passasse no meio de quê? Ele fez assim, como se fosse um caminho cheio de fogo, assim, separou de um lado, de outro, o quê? Animais. Deus faz uma aliança com Abraão e pede para que ele passe no meio. E aqueles animais foram separados de um lado para o outro como um símbolo. Não tinha cartório, como a gente vai lá hoje, até digital, né? Faz uma assinatura, um compromisso ali, digital. Mas tem um detalhe importante aqui. Alguns estudiosos vão dizer que essa pele do prepúcio aponta, Moisés disse assim, circuncidai o quê? Moisés. Nós não estamos falando lá na frente. Moisés não é tão longe, é uns 400 anos só depois de Abraão. Circuncidai o vosso quê? Coração. Moisés. Porque o povo estava muito dizendo assim, não, eu já tenho o rito da iniciação para ser um homem de Deus. E parava ali. O rito parava ali. Moisés se levanta e diz o quê? Não, circuncidai o vosso coração. Porque aquela pele, os estudiosos vão dizer que era, na verdade, um apontamento do coração do homem, para remover esse coração endurecido, mundano, incrédulo. É para tirar essa pelezinha lá, mas apontando a relação do homem, quando ele tem o coração, de fato, descortinado pelo Evangelho, pelo poder
das Escrituras, pelo poder da aliança. Então, notem, nós temos aí agora algo que nós vamos ver lá em Romanos capítulo 4. Abra sua Bíblia aí novamente. Como é escola bíblica, a gente pode folhear bastante, é bom que a gente está fazendo no formato de estudo mesmo, né? Romanos capítulo 4. Aí na tela você pode acompanhar. Romanos 4, versículo 2. Olha o que diz o versículo. Diz assim: Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Qual que é a questão aqui? A questão aqui é que os judeus queriam colocar que a lei, ela é suficiente para quem cumprir ela, quem cumpri-la deveria ser justificado. Assim entendia o judeu. Mas a lei não tinha esse propósito de justificar o homem. Pelo contrário, o homem fazia o que com a lei? Tropeçava nela. Sempre foi assim. Agora a palavra de Deus aponta, verso 4. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como? Trabalhou, final do mês tem que cair, senão está errado. Ele está dizendo, se fosse assim, a pessoa seria justificada porque cumpriu toda a lei, mas na verdade, Abraão foi justificado antes da lei, porque ele, o que lá diz lá em Gênesis que nós lemos 15? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi, percebe a conotação judicial, e é assim mesmo, lhe foi imputada a justiça, porque ele creu. Então notem que nós temos aqui, nesse processo, essa relação agora, onde a aliança é estabelecida, Deus pede para que haja um sinal. Esse sinal, ele foi no Antigo Testamento a circuncisão, o selo de que aquela pessoa era crente, o selo de que aquela pessoa vinha da família de Abraão. E você vai ver que nós temos em Gênesis 21, 4. Quem pode ler para mim, por favor? Gênesis 21, 4, bem alto aí para todo mundo ouvir. Lembra do velhinho lá? Abraão. Deus deu o filho da promessa. Não o filho segundo a carne, porque não foi daquele jeitinho que eles deram lá, Deus reprovou aquilo lá. Mas pelo milagre de Deus, Deus teve agora a misericórdia, a graça de dar um filho para cumprir, olha como tudo faz sentido lógico, para cumprir aquilo que havia sido prometido lá onde? Em Gênesis 3,15. Porque lá em Gênesis 3,15 prometeu um descendente da mulher. E que descendente vai ser esse agora? Vai ser um descendente de um povo que será justificado por meio da fé e que passará a utilizar de um selo. Na chamada antiga dispensação, circuncisão. Deus que disse, vocês façam isso. O Isaac tinha 8 dias, do jeitinho que Deus pediu. E assim Abraão foi lá e circuncidou o menino, Isaac, com 8 dias. Que entendimento de fé que ele tinha? Nenhum. Mas ele estava debaixo agora da aliança, porque Deus disse assim, abençoarei a você e a sua descendência. Então vamos caminhar. A igreja começa aonde? Nós entendemos que Deus não tem 2 povos. Deus tem um povo que foi lá Israel, e Deus tem um povo que é a igreja. Não!
nós temos o entendimento pelas Escrituras que a igreja é o povo de Deus do Antigo ao Novo Testamento. Tanto é que um dos apóstolos vai dizer assim lá no Novo Testamento, o Israel de quê? De Deus. O Israel de Deus. Sabendo disso, nós temos que observar que esse caminho agora vai apontar alguns desdobramentos. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, quais ordenanças havia? A dica, são duas. A primeira, circuncisão, tá fácil. E a segunda? Celebração? Tá chegando aí, ó. Mas graças a Deus, por sinal, todos estão convidados. Domingo que vem, tem até uma imagem, Luciano, me cobra, viu, para usar hoje à noite. Todos estão convidados para domingo que vem participar aqui, não da Páscoa, mas do culto da ressurreição. Porque o Cordeiro Pascal foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Vem ouvir sobre essa história. Por sinal, as crianças vão ter, inclusive, cantar, louvando ao Senhor. Domingo que vem. A circuncisão e a Páscoa foi Deus que estabeleceu para o povo. A Páscoa, vocês lembram o contexto? Qual foi o contexto? Lá onde? No Egito. Deus pediu assim, olha, quando vocês estiverem aí se preparando para sair do Egito, a última coisa que vocês vão fazer é o seguinte, matar um cordeiro, ungir o que lá? Umbrais da porta, e aí o anjo pulava aquela casa, porque olha, essa casa aqui está separada pelo povo de Deus, povo da aliança. E aí o que aconteceu? Esse mandamento, essa ordenança, o povo de Israel cumpriu até onde? Toda a vida. Até Jesus. Jesus sentou, o povo estava preparado para fazer o quê? Jesus pediu para preparar o cenáculo, para estruturar tudo. Eles estavam pensando que Jesus ia celebrar o quê? Eles pensavam que Jesus iria celebrar, como eles sempre fizeram, a Páscoa. Nós vamos ver que ali, a partir de Jesus, ele estabelece, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Este é meu sangue, o sangue da nova aliança. Ali muda. Ali passa depois, então, celebrar a ceia do Senhor. Então, observe a ordem que vai percorrendo as Escrituras. Nós temos, então, agora em Jesus, Ele estabelecendo. O que Ele estabeleceu? A ceia agora não é mais a Páscoa, porque Ele foi. Lembra que eles tinham que derramar o sangue e passar nos umbrais da porta. Esse estudo está em Êxodo. Nós estamos estudando Gênesis, mas já faz 8 meses que nós estamos em Gênesis. Talvez a gente vai estudar Êxodo o ano que vem, viu, Cris? Mas se você é hoje desejoso de estudar as Escrituras de maneira, como que a gente pode dizer? Sequencial. Vem estudar conosco todo domingo às 19 horas. A palavra de Deus diz assim, que esse animalzinho era morto, apontando um livramento. Qual livramento então, Eliana? Naquele dia, no contexto do Egito? Da morte. Mas ele era símbolo. Deus colocou aquele animal para ser morto, passava o umbral da porta, isso tudo está na Bíblia, tá? Êxodo, livro de Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito. E aí, naquela casa, Deus dava livramento, não acontecia o anjo da morte, os egípcios sofreram, apontando para quem que era o verdadeiro Cordeiro Pascal? Cristo Jesus, que na cruz derramou o seu sangue por nós. Notem que agora nós temos em Jesus, nós temos a ceia e nós temos o batismo. Jesus disse assim para os seus discípulos, ide e façam o quê? Discípulos. E façam o que mais? A circuncisão. E estabeleça a circuncisão. Todo homem que se converter e crer em Cristo Jesus será circuncidado. Foi assim? Não. Todo aquele que crer será batizado.
Então notem, essa revelação da palavra de Deus aponta agora nessa nova dispensação a manifestação do sacramento, a ceia no lugar da Páscoa. E agora o batismo no lugar da circuncisão. Exatamente. Então, acompanhando aí para nós caminharmos agora para onde a gente de fato quer chegar. Isso aqui foi só a introdução. Por quê? Daqui para frente é rápido. Mas se você não entender as bases da aliança, você vai ser, inclusive, presbiteriano. É até vergonhoso falar isso. Nunca parou para estudar, porque nunca também foi explicado, pastor. Mas também nunca explicou como que vai entender. Então, agora, você pode observar que esse fundamento é da aliança que Deus fez lá em Abraão. Abra sua Bíblia aí. Até a gente pode... Quem pode ler rapidamente o versículo 43 do capítulo 21 de Mateus? 21, ou aqui na tela, por favor, me ajudem. Rapidamente aqui na tela, por favor, a gente já lê. Pode ler. Isto. Notem aí, capítulo 21 de Mateus, versículo 33. Jesus contou uma parábola e agora Jesus está sendo confrontado. Quem foi os que confrontaram Jesus aqui no ministério dele aqui na terra? Quem foram os maiores opositores de Jesus? Quem foram? Que nação eles eram? Judeus. O próprio povo de Israel confronta Jesus, porque ele veio com outro estereótipo. Humilde servo, nasceu numa manjedoura, não era de linhagem, né? Então, os próprios judeus vão confrontar. E é interessante que a palavra de Deus mostra em Mateus que Jesus agora estabelece uma parábola dizendo, olha, mais uma vez, Machado, até eu abrir aqui, você já lê mais uma vez, por favor. É o versículo 43. É o que você leu mesmo. Olha só, o povo de Israel, não o todo, porque a palavra de Deus sempre apontou, qual que é o nome que a gente chama desse grupo que sempre foi piedoso, desejoso de guardar a palavra de Deus, tropeçava com as suas práticas errôneas, todos sempre foram assim, mas tinham um coração mais sensível a Deus. Quem é chamado remanescente? Fiel. Remanescente, um grupo dentro da nação de Israel. Mas qual que era o entendimento de Israel? Que nós somos povo de Deus como nação. Simplesmente nascer dentro desse contexto como nação já nos faz Israel de Deus. E não foi. E Paulo está dizendo, aqui Jesus está dizendo, olha, foi tirado de vocês. Vocês lembram o que eles falavam para Jesus? O que eles eram? Filhos de quem que eles falavam? Lembra disso? Eles falavam assim para Jesus, nós somos filhos para Jesus, nós somos filhos de Abraão. Eles sempre gostaram, o brasileiro não tem essa prática, né? Alguém já pediu para investigar, até paga hoje, Anderson, a genealogia, para saber de onde você, a sua família, alguém já fez aqui no nosso meio? Alguém está aqui hoje? Só levantar a mão assim, ninguém, porque a gente está nem aí, né? No máximo a gente pergunta, tem herança? Não tem, então toca o barco. Ou então, dá para pegar, como é que é o negócio lá? Cidadania? Dá para pegar? Não, também não dá. Então, deixa esse Silva para lá. Mas o judeu não. O judeu ficava, eu sou descendente, meu avô, tataravô era Davi. Aí Jesus falou assim, é? Aí eles bateram no pé e falaram assim, nós precisamos de arrependimento? Nós somos filhos de quem? De Abraão. Olha a petulância. Jesus falou assim, está vendo as pedras ali? Eu posso suscitar de pedras filhos.
vocês são do diabo. Porque o diabo é pai de quem? Da mentira. Além de serem orgulhosos, Jesus combate dizendo, vocês não são filhos de Abraão. Vocês entenderam errado. Vocês estão se achando simplesmente porque vocês têm uma descendência. Não! O meu reino é daqueles que são descendentes, nós vamos ver isso aqui, pela fé. Não é pela corrente sanguínea, a descendência sanguínea, mas pela fé. Abra sua Bíblia aí comigo, Romanos capítulo 2. Olha o que diz lá, Romanos 2. Romanos 2, 28. Olha quem são os israelitas. Tem muita gente que fica assim, né? Como diz o pastor Arival. Tem uma pessoa que quanto mais bomba Israel mandar, melhor. Fala, ó, Israel está vencendo. Diz que Israel vencer, o negócio vai... Não, gente. É equívoco. Equívoco. Eu tenho um carinho por Israel. Eu gostaria de fazer uma viagem lá. Conhecer locais. É bonito, muito bom. Mas o Israel, como povo de Deus, vamos ver o que Paulo diz. Romanos 2, 28. Olha lá. Vamos ler comigo? 28 e 29. Vamos juntos? Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente... Vamos juntos, bem forte. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é o do... Pelo... Não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Paulo está explicando. Olha, eu sou judeu. Paulo era judeu? Um dos maiores. Ele está dizendo, judeu é aquele que é do coração. O que quer dizer coração? Aqueles que creem pela fé. Não é uma apropriação porque você tem um familiar, mas porque você crê. Então a palavra de Deus nos mostra, os nossos filhos, eles vão agora participar do batismo, porque nós estamos nessa aliança que começa lá em Abraão. Mas pastor, como é que fica essa relação, né, da criança? Eu pergunto para vocês lembram de João Batista? Quando que se deu a conversão de João Batista? Como é que foi a ação de Deus na vida de João Batista? Quem lembra? Ah, aleluia! Um crente aqui respondendo a Bíblia. Dentro do ventre, diz que dentro do ventre a sua prima chega, que é Maria, eles são primos, né? João Batista, que batizou Jesus, por isso o nome Batista, batizou Jesus. Quando Maria entra à casa de Isabel, o ventre de Isabel treme, e lá diz que João Batista cheio do Espírito. Olha só. Por quê? Porque quem produz, de fato, ação de Deus, fé, quem produz ação graciosa, não é o homem, é o poder de Deus. Isso é importante. O homem por si só, ele não chega ao entendimento de Deus. É a ação de Deus descortinar, vou usar essa palavra novamente, o seu e o meu entendimento. Para nós caminharmos para o final, abra comigo aí, porque nós vamos ver agora as bases bíblicas. Pastor, mas e afinal? Cadê as bases? Gálatas 3, 6 e 7, para nós caminharmos aí alguns aspectos importantes. Gálatas 3, 6 e 7. Com uma mão só aqui é difícil de folhear. Olha lá. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído, imputado para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm o quê? Opa! Isso é importantíssimo. Nós estamos aqui domingo de manhã, poderíamos estar em qualquer lugar, mas o povo de Deus se reúne porque eles têm fé. E essa fé é a fé que nós temos desde esse privilégio de Abraão. A palavra de Deus diz assim, então, que, portanto, os que têm fé,
é os que são de fato filhos de Abraão. Filhos de Abraão significam aqueles que de fato são igreja do Senhor, igreja de Deus. Está apontando que essa relação está pautada pela fé. Os descendentes espirituais, nós somos então o Israel de Deus, porque se nós somos os filhos de Abraão, mediante a fé, é uma descendência espiritual. Lógico que não é biológica, mas ela é uma relação pela fé espiritual. Gálatas 6, 15 e 16. Perdão, 3, 28, Luciano, por favor. 3, 28 e 29, olha lá. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também o quê? Olha a aliança. Olha a aliança aqui no Novo Testamento, apontando agora aqui o apóstolo, dizendo, vocês são descendentes de Abraão e herdeiros, o quê? Olha aqui, para nós compreender, herdeiros do quê? Foi feito o que para Abraão? O que foi feito para Abraão? Uma promessa. E se cumpre sobre todos os crentes pela fé, eles recebem essa promessa. Qual a promessa principal? Que dele, de Abraão, faria uma grande nação. Que nação é essa? Uma nação espiritual. A igreja, aqueles que receberiam Cristo como aquele que poderia agora, e pôde resolver um problema, o problema do pecado. Para nós perguntarmos então aqui nessa manhã, e as crianças? O pastor falou a respeito da aliança e as crianças. Lá em 1 Coríntios 10, diz que Moisés batizou quando foi sair do Egito. Olha o que diz lá. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram. Perdão, verso 1, 10:1. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Verso 2. E todos em Moisés foram o quê? Tinha menino para sair lá do Egito? Diz que todos foram batizados. Foram batizados tanto na nuvem. Lembra, o que foi a nuvem? Protegido do quê? Do sol. Eles caminharam no deserto. E o mar? O que foi o mar? O mar se abriu para eles atravessar o mar vermelho. Exatamente. Então, todos, olha só, argumento bom. Mas, pastor, me mostre na Bíblia onde que aponta aí um versículo de um batismo de criança. Silêncio. Silêncio. Mas observe, esse silêncio também mostra uma coisa. Me mostra na Bíblia um versículo. Nós respeitamos nossos irmãos. Por sinal, nosso batismo ele é por aspersão, né? Isso vai ser um outro dia, viu, Rogério Gomes? Depois você dá uma aula sobre isso. Você já deu, inclusive, né? Faz pouco tempo. Aí, ó. Não foi, irmão José? Aí, ó. Que bênção. Nós recebemos qualquer irmão que venha de outro lugar com o batismo de igrejas protestantes. Nós não temos problema com essa quantidade de água, não. Alguém disse assim, ó, essa questão da água é o seguinte, perguntaram para um batista, né, o batista que gosta, eles não tem pastor que nem recebe presbiteriano, tem que batizar de novo. Vocês gostam da água como? No ombro, dá para batizar? Não. No queixo, dá para batizar? Não. Na testa, dá para batizar? Não. Só em cima da cabeça. Em cima da cabeça tá. Então a gente já resolve, já põe só em cima da cabeça. Assim. Diz que os batistas não gostam dessa piada, não. Notem que esse silêncio não aponta nem para crianças e nem para jovem. O que eles fazem? Com 14 anos, o menino entendeu, né? Entendeu, agora ele vai batizar. Não é isso? Não tem nenhum texto que diz isso. O silêncio, muitas vezes, ele é apontado como algo que já acontecia. É como, por exemplo, qualquer outra prática, podemos citar os dízimos, mas era algo que já era rotineiro, a palavra é essa, né? Atos 16, 14. Olha lá, o que aconteceu nessa casa?
nós entendemos que o silêncio é muito favorável a nós. Olha lá, Atos 16, 14 e 15. Certa mulher chamada o quê? Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Quem? Ela. Nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração. Amém? Você tem que crer nisso. Sabe aquela pessoa que você deseja que Deus alcance ela? Deus abre o coração, olha lá. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. 15. Depois de ser batizada, vamos juntos? Ela. Quem que creu? Não. Quem que creu? O que o texto diz? Lídia. Será que essa casa tinha menino? Não sei. Se hoje ainda tem família que tem uns 4, né? Você imagina naquela época. Mas o texto diz que quem creu foi Lídia e todos da sua casa. Vamos para o carcereiro. Capítulo 16, 30. 30 e 31. Olha lá. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, é o carcereiro que estava imaginando que os presos fugiram. Ele ia até se matar, porque naquela época era punido com morte. Mas aí Paulo falou: não, espera aí, nós não fugimos não. Aí quando eles viram, ou melhor, o carcereiro viu aquele poder de Deus, falou: como é que eu posso para ser salvo? Aí Paulo e Silas respondem: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? A resposta. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Olha só, apontando mais uma vez, você e toda a sua casa. Verso 33. Naquela mesma hora da noite, aqui é um ponto bom para a aspersão, viu, Rogério? À noite, procurar rio, né? Mergulhar, turma, ó, ponto bom. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Não tinha menino também na casa do carcereiro? Né? Interessante, não é? Então vamos caminhar para agora a palavra do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 13 e 14. Olha que Paulo fala aqui. Paulo estava dando uma orientação. Eu não batizei ninguém aqui, a não ser esse, olha lá. Será que Cristo está dividido? Porque aquela igreja estava uma confusão, né? Uns diziam que era para Paulo, que era o líder, outros era Apolo. Aí o que ele responde? Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Ele está dizendo assim, ó, tem gente que está dividido, achando assim, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, que bom que eu não batizei muita gente aqui não. Porque vocês têm que estar ligados a Cristo. Olha lá, versículo 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Vocês estão brigando, mas não batizei ninguém de vocês. Que bom, eu posso falar tranquilo. A não ser quem? Nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. E agora é o 16 direto, por favor. Batizei também, aí lembrou, ó, batizei também a casa de quem? Estéfanas. Batizei a casa. A casa. Na casa não tinha menino também? Essa é a relação que a palavra de Deus está apontando. Então, nós temos aqui essa relação, onde Deus estabelece a sua aliança lá em Abraão. Ele é o pai da fé, o chamado nosso patriarca que creu em Deus, e todos que creem são filhos descendentes dele. 1 Coríntios, verso 2, olha só o que diz aqui, versículo 2, esse povo é uma igreja, isso é importante, hein? Onde que estão as crianças das igrejas? Na salinha? Ué, que estranho, porque eles não recebem eles no batismo? Então está fora da igreja. Os reformadores atentaram a isso. O que nós fazemos com as crianças? O adulto está batizado, arrolado. E as crianças estão para fora da igreja? Elas não são debaixo da dádiva, da herança do Senhor, eles têm que ser arrolados. Por isso que os pais presbiterianos têm os filhos, eles
são chamados não comungantes, mas eles estão arrolados, porque eles fazem parte dessa família herança do Senhor. Olha lá. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Verso 3, por favor. Mais um versículo, deixa eu ver se está no 4. Não, acho que a minha referência aqui está errada. Deixa eu pegar aqui. 2 Timóteo 1,5. Por favor, Luciano. Aí depois, nós estamos encerrando. Se você quiser, eu posso até te passar mais referências. Mas essas aqui são as principais. Nós poderíamos falar mais. Lembro da sua fé, sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lóide, e em sua o quê? Mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Paulo está escrevendo a Timóteo. Quem foi a matriarca na fé? A avó. E a fé passou também para a mãe. E agora ele tem um filho, Timóteo. Olha só o verso 6. Por esta razão, venho lembrar quem reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Mas eu quero destacar aí apenas o versículo 5 mesmo. Novamente, por favor. Lembro da fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lóide, e sua mãe, e estou certo também habita em você. Aí, até depois alguém me ajudar aí, a palavra que diz desde criança. Me procura aí, se tiver alguém na sua Bíblia aí aberta, 1 Timóteo. 2 Timóteo, na verdade, está. Ela aponta que desde criança, e essa palavra infância, achei, é capítulo 2 Timóteo 3:14. 3:14. 2 Timóteo 3:14. Olha lá que diz o texto. 2 Timóteo 3:14 e 15. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. Lembra de quem que ele aprendeu? Da avó e da mãe. Permanece naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que desde o quê? Essa palavra infância aqui, os estudiosos dizem o seguinte, no grego, agora é Novo Testamento, é criança recém-nascida, incluída nesse contexto da aliança, desde bebezinho, foi batizado, ele faz parte dessa, tinha a mãe e a avó que eram crentes, confiados na palavra do Senhor. E eu termino então nessa manhã para nós orarmos ao Senhor. Qual é o convite que eu faço? Eu quero fazer uma aplicação. A vocês, pais, saibam que é um privilégio maravilhoso dizer: Deus me concedeu herança, e essa herança são os meus filhos. É isso que a palavra de Deus aponta. Quando você traz o seu filho, a sua filha para ser batizado, porque você crê no Senhor Jesus, porque nós não batizamos crianças. Isso é importante você entender. Pastor, você chegou até aqui para falar isso? É verdade. Nós não batizamos crianças. Se alguém chegar aqui hoje e bater, eu gostaria de batizar minha criança, a gente vai dizer: olha, nós não batizamos. Nós batizamos filhos e filhas de crentes em Cristo Jesus. Pessoas que entenderam aquilo que crê e que vão assumir um compromisso de educar. Nós vamos fazer aqui perguntas que vão responder com promessas de educar os seus filhos na palavra de Deus. Então não é um ato isolado, é um ato onde está tudo relacionado. A formação, a tutoria espiritual tem que estar com o pai e com a mãe. Se não haver isso, nós não fazemos. Podemos fazer na tutoria, como por exemplo também os avós. Os avós acompanham a criança, trazem a criança, ensinam em casa, trazem para a igreja, acompanham o desenvolvimento. Se tiver um tutor assim, nós também podemos fazer, porque ele é responsável por ela ou por ele. Então notem que nós estamos nesse contexto participando de um convite para caminharmos com a palavra de Deus. Eu quero convidá-la, se você pode ficar em pé
nesse instante para nós orarmos ao Senhor.